2, o confronto final. Bernardo Braga versus Gustavo Machado, orientação marxista, debatendo aí reunião de condomínio, ou comunismo ou reunião de condomínio. O que é pior? De condomínio. Todo mundo briga, ninguém resolve porra nenhuma e fica uma burocracia do inferno. Sem hierarquia, as coisas não vão pra frente. Isso é natural, é normal e bom que tenham diferenças. Por isso que você tem mecanismos de votação, mecanismos de decisão, só que nessa sociedade tem uma diferença. Diferente da política capitalista, e política é a relação de poder, aqui nós não estamos falando de relação de poder na sociedade, mas de gerência das coisas. Aqui a pessoa ela faz a experiência com as decisões que ela tomou. Na política que separa o universo político da sociedade, você vota na pessoa e depois... Isso é... Agora aqui não, eu estou definindo o quê? Eu estou definindo qual que é a cota que vai ficar para mim e qual é aquela que vai ficar, por exemplo, para ampliação da produção social. A gente vai usar a técnica para reduzir a jornada de trabalho ou para elevar a quantidade de bens a qual eu vou ter acesso. A pessoa vai fazer experiência com suas próprias decisões. E sim, vai ter discussões, o pau vai quebrar, claro que sim. Essa ideia de que o comunismo que nós defendemos seria o paraíso harmônico, né? Que ficaria todo mundo juntinhos, assim, né? Não, vai ter diferenças, vão ter posições, vão ter disputas, como é a realidade humana. Mas a questão, e é ótimo que seja assim. Para mim, que é vital aqui, é você não separar a tomada de decisão da propriedade. O cara que toma a decisão, ele precisa ser dono daquilo. Ele precisa ter o que os americanos chamam de skin in the game. Skin in the game. No capitalismo, você vai lá... O Júnior, vamos tomar o exemplo do Júnior aqui para sair do abstrato e para o concreto. Sim. Você, provavelmente, quando começou o Redcast, tomou um risco. Você tinha o seu trabalho, sua profissão assalariada, você falou, foda-se, eu vou tomar esse risco, talvez eu fique um tempo sem renda. Se der errado, eu vou me ferrar. Se der certo, eu vou colher os benefícios disso. Ok, deu certo. Você conseguiu, hoje em dia, provavelmente ganhar muito mais dinheiro do que você ganhava quando você era assalariado pré-Redcast. Faz sentido que as pessoas que você contrate para te auxiliar nesse projeto que está ganhando escala tenham o mesmo poder de tomada de decisão que você, que tomou o risco, que poderia ter quebrado, e agora você colhe o usufruto disso? Ou não? Eu acredito que não. Você tomou o risco, você contrata uma pessoa que está no começo da jornada dela. Tá, mas então vamos inverter a lógica. O Júnior, ele produz conteúdo pro YouTube, certo? Ele produz conteúdo pro YouTube, faz com que o usuário de rede social, ao invés de estar em outras redes sociais, esteja aqui no YouTube, né? O cara poderia estar na Globo, poderia estar no TikTok, poderia estar no, sei lá, no Pornhub, mas ele está no YouTube, e isso gera renda para o YouTube. O Júnior, tecnicamente, tem poder aqui, né? Ele é dono do canal dele. Só que é o seguinte, meu irmão, se amanhã ou depois o YouTube muda uma regrinha, ele destrói o canal do Júnior. Se amanhã ou depois o YouTube fala assim, cara, eu não quero mais canal que tenha Redcast, que tenha Red Pill, coisa. Deleta tudo. Acabou pro Júnior, ele perdeu tudo num piscar de olho. Ele não é dono de nada disso daqui, ó. Tá vendo esse canal que você tá? Então o YouTube é dono do trabalho do Júnior. É dono do trabalho de todo mundo aí. O Júnior tá trabalhando pro YouTube. Essa falsa sensação de dono é uma bobagem, gente, é uma besteira. Então se amanhã ou depois o YouTube fala assim, cara, a gente não quer mais MesaCast. Corta o alcance. Não. Deleta os canais. E não, pronto. O que ele vai fazer? Com esse suposto, né? Então, você tá colocando os funcionários do Júnior com o Júnior. Mas o Júnior também é um funcionário do YouTube, cara. Ele é um funcionário. Eu sou um funcionário, todo mundo que tá aí, cara. A gente não manda nada, a gente não é dono de nada. Acabou. É uma piscada de algoritmo. Tem uma frase que eu falo no Formando Creators, que eu converso sempre com os assinantes, com meus alunos, que é todo creator, youtuber, influenciador, chame o que quiser, streamer, está fadado a uma mudança de algoritmo. Está condenado, melhor dizer. Está condenado a uma mudança de algoritmo do esquecimento. Sabe? Mudou um algoritmo, acabou. Nunca mais. Ela vai entrar, ela vai servir café, ela vai fazer faxina, ela vai cuidar do equipamento, ela vai eventualmente ganhar uma cadeira para ser um co-host, depois ela vai abrir o podcast dela ou assumir o seu, e aí a jornada vai sendo dessa forma. Eu entendo que existe muita coisa errada no mundo atual e que isso parece uma ilusão utópica, mas ao mesmo tempo, se você fala assim, isso aqui não serve, não vai ser essa escadinha e a pessoa vai ter que comer merda no começo para comer caviar depois, porque existe expropriação, existe abuso
desse mais-valia, etc. Essa relação é abusiva. Vamos quebrar essa relação e vamos fazer uma outra forma que não existe propriedade e os meios de produção, eles são comuns. A sociedade ia colapsar, porque simplesmente o cara que vai montar a nova Apple, o novo Facebook, o novo Google, o novo qualquer coisa em si, a empresa disruptiva que seja, ele não vai tomar esse risco. Ele vai falar assim, cara, eu não vou fazer isso aqui, não tenho o que ganhar com isso, para que eu vou tomar esse risco? Deixa eu só pontuar uma coisa interessante. Ele também comentou de trabalhos insalubres, né, trabalhos perigosos, trabalhos mal remunerados, onde a pessoa está fazendo, com certeza, muito mais do que ela foi contratada, né, o famoso acúmulo de função e tudo mais, e que são esses os problemas do capitalismo que se apresenta universalmente também. Eu acredito que existe muita coisa errada no mundo atual. Eu não chamaria isso de capitalismo. Vamos pegar o exemplo do Brasil. Não tem capitalismo. Entendi. Era capitalismo lá na Macedônia, né? Lá na Suméria, mas hoje não é. Hoje ainda não é. Tem muita empresa que, assim, eu vejo muita gente que trabalha e não ganha merreca. Por exemplo, um Uber. Áudio. Por que será? 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 Isso aí não é capitalismo. Vamos voltar, vai, pra ver se eu não tô alucinando. Eu acredito que existe muita coisa errada no mundo atual. Eu não chamaria isso de capitalismo. Vamos pegar o exemplo do Brasil. Tem muita empresa que, assim, eu vejo muita gente que trabalha e não ganha merreca. Por exemplo, um Uber. O cara dirige 12, 14 horas por dia, 6 dias por semana. E no final, depois de pagar combustível, multa, manutenção do carro, etc e tal, ele consegue tirar ali, sei lá, um salário melhor do que uma pessoa que é um analista numa empresa, mas ainda é um salário que... Cara, não tô acreditando nisso. Ele acha que o capitalismo é tudo que a gente fazia lá na época das tribos. Mas o Uber fazendo o motor do Uber, daí não é capitalismo. Esse corte aqui, se você estiver assistindo ele no YouTube, pode ficar meio descontextualizado. Mas tem um outro trecho. Eu acho que vamos voltar aqui, vai que o... Cadê? Mais capitalismo, porque as pessoas capitalismo até em Cuba, no mercado de valor com outra verdade, toda diferente. E seria... Capitalismo nada mais é do que o que acontece naturalmente quando você deixa as pessoas em paz. A natureza humana, a gente... Historicamente, desde o tempo que a gente vivia em tribos, existe um negócio chamado número de Dunbar, que é o número de pessoas que você consegue confiar ali e conhecer. Acima desse número, a sociedade vai ficando mais complexa, você tem uma dificuldade de escalar confiança, certo? Você não sabe, se tem uma tribo estranha que chega no território da sua tribo, você mata eles antes de qualquer coisa porque você tem medo que eles matem você. Isso é capitalismo. Isso é. À medida que a sociedade foi se tornando cada vez mais complexa, a gente foi confrontado sempre com escolhas, né? A forma que você interage com os seres humanos, que eu vou colaborar com esse ser humano ou eu vou arrancar dele a força que ele tem sob coerção. E nada mais, o capitalismo é o que emerge quando as pessoas resolvem colaborar entre si. Então é um processo orgânico, natural de pessoas atribuírem o seu tempo, o seu suor, o seu esforço, o seu capital para agregar valor sobre mercadorias e serviços e trocar esse valor com outros indivíduos de forma voluntária. Isso é o capitalismo. Isso é capitalismo, gente, tá? Agora, o motorista rodando Uber não é. Aí já é outra coisa. Eu vou colher os benefícios disso. Ok, deu ou não? Eu acredito que não. Você tomou o risco, você contrata uma pessoa que está no começo da jornada, são comuns. Problemas do capitalismo. Empresa que, assim, eu vejo muita gente que trabalha e não ganha merreca, por exemplo. Isso não é capitalismo. Lá, quando nós tava nas cavernas, ele usa esse argumento, mas tá em outro corte. Você ia lá e ele fala que você matava um bicho e chegava na tua tribo, tinha uma galera lá, e aí tinha colhido moranguinho silvestre. Isso é capitalismo. O motorista de Uber, isso aí já não é capitalismo. Uber, o cara dirige 12, 14 horas por dia, 6 dias por semana, e no final, depois de pagar combustível, multa, manutenção do carro, etc e tal, ele consegue tirar ali, sei lá, um salário melhor do que uma pessoa que é um analista numa empresa, mas ainda é um salário que tá cada vez mais difícil de sobreviver. E aí a gente pode falar sobre o que eu entendo que é o problema de verdade, que não é esse problema, o capitalismo. O problema é o sistema monetário em que a gente vive atual, que a gente está inserido. Porque
Isso. É um Isso, boa. O dinheiro está totalmente Boa, isso. quebrado. E é bom que a gente já tocou no ponto da escravidão, porque eu arriscaria dizer que a escravidão não acabou na Lei Áurea do Brasil, por exemplo. A escravidão existe até hoje, ela só foi reinventada de um jeito que foi passado por debaixo do radar. E o que O acontece? problema do capitalismo é o dinheiro. Você vai me falar que a escravidão é tipo CLT? Não, a escravidão é o sistema monetário. A escravidão é essa porra aqui, ó. Esse Sistema dinheirinho monetário. mágico aqui, que o governo vai lá, aperta um botão, imprime magicamente, e você trabalhou Ah, não, porque o Bitcoin, né? Bitcoin foi Cristo, o de Bitcoin não é pixel na tela, né? Isso aí é um dinheiro, isso aí não existe, mas o Bitcoin... 12 horas por dia, 10 horas por dia, 8 horas por dia que seja, que você poderia ter ficado com a sua esposa, com seus filhos, ido viajar, dormido, ficado na rede, fumado maconha. Naturalzinho. Bitcoin não imprime. Ah, isso é verdade, não dá pra imprimir Bitcoin, ainda. Mas nós vamos dar um jeito de imprimir Bitcoin, pode ficar ligado. O Haddad já falou com Fazendo o que você bem entende, com o seu tempo. O tempo é seu. E o tempo é a coisa mais escassa que a gente tem na face da Terra. A gente nasce, a gente tem 80, 90, se tiver sorte, 100 anos aqui. É muito escasso. E a gente sacrifica boa parte da nossa vida trabalhando para acumular um dinheiro, porque a gente tem esperança de acumular dinheiro suficiente para um dia não ter que trabalhar tanto. E se a gente faz isso e guarda o nosso dinheiro, o fruto desse trabalho, o suor do nosso trabalho, nosso sangue, nossas lágrimas, num dinheiro que o governo pode ir lá imprimir magicamente e desvalorizar as outras unidades que já estão em circulação, sendo parte delas as que estão no meu bolso, na minha conta no banco, na poupança, aquelas horas que eu trabalhei para acumular aquele dinheiro, aquele montante desvalorizado, foram roubadas de mim. Então isso, para mim, é escravidão. É uma escravidão parcial, é uma escravidão... Pô, irmão, você tá devendo o capitalismo, pô. Literalmente o... que eu trabalhei parte delas e desvalorizar as outras unidades que já estão em circulação, sendo parte delas as que estão no meu bolso, na minha conta no banco, na poupança, aquelas horas que eu trabalhei para acumular aquele dinheiro, aquele montante desvalorizado, foram roubadas de mim. Então isso, para mim, é escravidão. É uma escravidão parcial, é uma escravidão meio que secreta, uma forma tipo sorrateira de escravizar as pessoas porque elas estão trabalhando para absolutamente nada. É como se você estivesse subindo na vida numa escada rolante que está descendo e ela está descendo cada vez mais rápido. Entendi. Então Esse as é o pessoas têm que sistema trabalhar monetário. cada vez mais para ter, digamos, uma melhora na renda, justamente porque cada vez quanto mais elas trabalham, o dinheiro que elas recebem está valendo cada vez menos. Sim, então a e pessoa se tem que você aumentar não- a carga de trabalho. Isso, você tem que trabalhar cada vez mais para manter o seu poder, Tipo assim, poder de o compra. Uber, provavelmente, ele trabalharia, ao invés de 6 dias, trabalharia, tipo, 5, ou às vezes 4,5 e tal. Exato. Você poderia, para manter o seu padrão de vida, trabalhar menos do que você trabalha. A verdade é que as pessoas estão cada vez correndo mais rápido, Só que aí o para aumento- não afundar. Só que entendeu? o aumento dessa desvalorização faz com que o cara tenha que trabalhar mais para compensar, entendi. E para quem não entende, eu acredito que a solução para esse problema, a solução para essa escravidão monetária, O Júnior tá tentando ajudar o cara. O Júnior ele tentou ajudar os outros dois lá. O Júnior ele fica tentando ajudar os outros, ele tentou ajudar os três, na verdade, mas não tá conseguindo. Não tá dando certo. surgiu em 2008 com o white paper do Satoshi Pessoal, tô Nakamoto, que é tentando do traduzir Bitcoin. para vocês aqui, ó, para todo mundo entender, entendeu? Só tô tentando pontuar para ficar claro. Os caras são... Gente, Aprenda passo a passo para adquirir seus próximos bitcoins. Cara, o Renato 38, pra quem é muito rico com Bitcoin, ele tá fazendo muito curso, cara. Caramba, se eu tivesse metade dos Bitcoin que ele fala que ele tem, vocês acham que eu ia ficar fazendo formando creators? Ficar fazendo react? Pô, vai cagar no mato, cara. O que esse cara quer? Ter todos os Bitcoins do mundo? É colecionável esse negócio? O cara é funcionário público, fica fazendo curso, vendendo curso pra lá e pra cá. Não, mas eu tenho 60 milhões de reais declarados em Bitcoin. Meu irmão, se tu vender essa merda agora, tu vai botar 60 milha no bolso, tu não precisa fazer mais porra nenhuma. O que você quer, cara? Né? Quantos Bitcoins esse cara precisa pra se aposentar? Mas, meu Deus do céu, estão gostando do debate? Deixa o like, tá? Sobe o like aí, a gente tá com poucos likes. Toda vez vocês me fazem fazer o papel de mendigo de like. Ah, eu esqueço também, eu esqueço de ficar pedindo like pro pessoal se inscrever. Fala, manda bala.
Tá, rapidamente sobre a primeira questão, acho que é exatamente o contrário. No capitalismo, quem desenvolve as coisas, quem desenvolve as técnicas, quem faz as descobertas, não é quem tem o capital. São funcionários. Inclusive, quando você entra na empresa, você é obrigado a assinar que o que você produz é patenteado pela empresa, não por você. Né? Então, eu acho que a sociedade socialista é a sociedade que mais estimula a pessoa, porque ela vai receber o benefício individual e social das invenções que ela tem, das descobertas que ela tem, das melhorias que foram feitas. Aqui é quem tem o capital que se apropria disso. Né? Ali quem se apropria socialmente, a pessoa pode ter estímulos individuais. Vamos dar um né? exemplo? Pode dar um exemplo? De como, assim, porque Mark Zuckerberg, por exemplo, criou o Facebook. Criou. Uma empresa milionária que virou a Meta hoje em dia. Mas foi tudo a partir da invenção dele. Tudo saiu da cabecinha do Marquinho. Ele sentou na cabecinha dele. Sozinho. Mas ninguém. Ele inventou o Facebook, depois ele inventou o Zap, o Instagram, o Threads, tudo a cabeçurinha dele. Ele só faz assim, ó. E o negócio os códigos começam a aparecer na tela. Quantas décadas você acha que o Mark Zuckerberg não coloca a mão no código para poder ser criado? E ainda você está pegando um caso da indústria digital, onde sim, muitas vezes é possível que a pessoa que fundou a empresa tenha tido uma ideia original que a produziu. Isso raras vezes é o caso em quase todas as outras indústrias. A pessoa da indústria de infraestrutura não é o Henry Ford, a empresa dele desenvolveu um novo método de visão do trabalho. Mas Henry Ford não é o cara que desenhou os seus carros. Mas o cara que fez a engenharia. Ele não desenharia os carros se Henry Ford não tivesse criado aquela fábrica, contratado ele e botado ele. Claro, porque nós estamos na sociedade capitalista. Por definição, quem tem o capital é o único que pode contratar as pessoas para produzir capital. Então isso é a mesma coisa que dizer na sociedade de escravidão, aquilo que o escravo fez só foi possível porque o senhor do escravo possibilitou o escravo fazer. Claro, por definição na sociedade capitalista, tudo se inicia com capital. Mas você acha que a inovação surgiria no mesmo montante se não tivesse muito o capitalista? Acho que seria muito mais. Agora, por exemplo, você tem só um aspecto que eu acho que já mata isso, que acaba com a dispersão do conhecimento. Todo conhecimento não tem por que ele estar sob segredo comercial e tecnológico. Ele é socialmente compartilhado. Dando um exemplo, semicondutor. Semicondutor, hoje nós temos 2 empresas no mundo, Samsung e Taiwan Semicondutor, que tem a tecnologia top, e tem 500 empresas no mundo correndo atrás para tentar chegar. Numa sociedade socialista, onde a coisa não é regida pela acumulação individual, a tecnologia top ela é compartilhada com todo mundo imediatamente. Mas por que nunca deu certo onde foi tentado? O socialismo não é um sistema nacional, mas aí a gente está mudando muito o tema, né? A gente teria que ir para a história, discutir o que aconteceu nos processos. Essa questão do segredo que você falou é uma coisa interessante. É um outro tema. O cara que tem o segredo, a indústria, né, a marca, etc., tem uma patente e tudo mais. Então você é a favor de quebrar as patentes? Claro, evidentemente que as pessoas que desenvolveram as coisas, e isso não vai ser eu que vou definir, tá? Numa sociedade socialista, são as pessoas que vão definir os critérios. Ela pode ser, evidentemente, recompensada pelas coisas que ela fez, mas isso não precisa se expor na forma de patente, porque a patente é um tipo de proteção que existe no capitalismo com relação a segredo tecnológico e comercial, que garante que quando aquilo ali for reproduzido, no caso de uma invenção original, for reproduzida por outros, aquele que teve a criação inicial tem uma bonificação por isso. Por que tem isso? Porque a apropriação aqui é individual. No contexto de apropriação social, isso é completamente desnecessário. Agora, os indivíduos que participaram do processo podem ser, evidentemente, recompensados por aquilo que eles conseguiram fazer. Tá? Sociedade meritocrática é sociedade socialista. A meritocracia é uma lenda. É sociedade socialista. Agora ficou bom. A sociedade capitalista valoriza quem tem o capital. Pô, eu conheço um cara muito inteligente que disse isso, sabia? Os méritos vão para quem tem o capital. Né? E não para quem de fato fez as descobertas, para quem de fato pensou nas inovações, para quem de fato teve as ideias novas. A ideia nova aqui é eu escolhi o lugar certo para pôr o capital. Se resume a isso. A gente quase concorda, porque eu acredito assim, vamos comparar 2 empresas. Uma empresa em que o cara entra lá, ele ganha 3 mil reais por mês ou 10 mil reais, o salário que seja fixo, e ele não tem variável. Ele vai trabalhar de um certo jeito. Se ele vai entrar numa empresa em que ele pode trabalhar a todo vapor, com todo o estímulo do mundo, toda a vontade de fazer acontecer, e isso está amarrado, a performance dele está amarrada à remuneração, ele vai receber um bônus que pode ser 5, 10 anos de salário de uma vez só, ele vai trabalhar muito mais. Isso é meritocracia, no meu ponto de vista. Agora, falar que uma sociedade socialista é meritocrática, eu acho que tem uma boa analogia para fazer.
Na minha casa, eu sou comunista. Eu, minha mulher, minha filha, quando nascer, vão todo mundo usufruir do fruto do meu trabalho de forma igualitária. Eu não vou medir esforço para dar tudo que eu puder dar para elas que elas precisam. Na minha família estendida, meus pais, meus avós, minha tia, minha cunhada, enfim, poderia ser, digamos que eu seja socialista, tipo, já tem um pouco de ressalva. Calma aí, esse dinheiro aqui é meu, eu posso te ajudar com alguma coisa. Ai, meu Deus do céu, cara. Coitado, Gustavo. Mas é bom esses debates pro Gustavo aí, né? Olha os exemplos dos caras, né? Pontualmente e tal, no meu condomínio já começa a ter uma dificuldade de compartilhar o fruto do meu trabalho. Numa sociedade como o Brasil, de 200 milhões de pessoas, eu quero que o fulano que acha que deveria receber a redistribuição de renda do fruto do meu trabalho, eu quero que ele vá pra puta que pariu, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero que o meu trabalho seja meu. Caso contrário, eu tenho menos incentivo para produzir, entendeu? Sim. E o problema é que eu acho que a gente vive numa sociedade em que a gente tem muito parasita para pouco hospedeiro, por isso a gente colapsa, e eventualmente o socialismo é isso. É uma ideologia que fala pra você, é muito sedutora, porque ela fala pra você, você tá na merda, não é porque você não aprendeu um skill, uma competência que é valorizada pelo livre mercado. Não, você estudou filosofia e isso não é valorizado no mercado, mas isso é culpa do patriarcado, isso é culpa do burguês, isso é culpa do sistema, e você é uma vítima desse sistema e, portanto, esse capitalista malvadão, esse burguês, ele deveria ter a propriedade dele confiscada para redistribuir para você viver no bem bom. É um negócio que alimenta nossos estímulos mais baixos, nossos valores de seres humanos mais baixos, que é da preguiça, da inveja, essa questão, tipo, eu tenho direito a algo que não é meu, que eu não lutei para conquistar. E ninguém tem direito a nada. Os mais primitivos. Os instintos mais primitivos. Instintos mais primitivos. Eu sei que eu nasci nessa terra pelado sem nada e ninguém me deve absolutamente nada. Eu tenho que ir lá e conquistar. E a adaptabilidade é uma característica humana. A gente precisa se adaptar para evoluir e sobreviver. Isso é natureza, não é nem humana, é natureza no geral. Então eu acho que o capitalismo é muito superior nesse sentido, porque o socialismo ele meio que fala, você é uma vítima, esse cara te usurpou, ele roubou de você através desse sistema maligno, portanto vamos desfazer esse sistema aqui, e aí vamos por consequência desfazer os incentivos para a galera ir lá tomar risco, acumular capital e usufruir disso, e à medida que você libera o capitalismo para florescer, na minha definição de capitalismo, que é aquele processo orgânico, as pessoas saem da miséria, e as pessoas saem da miséria num ritmo absurdamente maior do que em lugares com menos capitalismo. E isso aconteceu historicamente em vários lugares, e assim, a desigualdade ela é inerente, os seres humanos são desiguais. Vai ter gente que vai ficar bilionário, vai ter... Cara, não sai do simples pro complexo, cara. Não sai do simples pro complexo, é sempre tipo... Coitado, Gustavo. Cara, mas eu acho que é um debate que é bom pro Gustavo, tá ligado? Pessoal do Radcast, gostaria de pedir que os convidados daqui pra frente se referiam ao Gustavo como professor. Adorei essa aula. Cara, é tudo muito chato, tudo a mesma coisa, cara. O capitalismo que acontece quando deixa as pessoas em paz. Pô, mano. Mas, com todo respeito, mas nesse debate dava pra trocar o Bernardo Braga pelo chat GPT. Pô, cara. Deus me livre, guarda. Vai ter gente que vai ficar milionário, vai ter gente que vai ficar rico, vai ter gente que vai ficar pobre, porque e é natural que isso aconteça. Eu acho que tem muita coisa errada, a gente tem Ele fez uma enquete pra mostrar quem tinha razão. O Gustavo ganhou, mas ele não... que consertar o sistema porque tem injustiças, e eu vou falar de novo do Bitcoin, do dinheiro. A meritocracia. Seres humanos, o que tem? A meritocracia. A meritocracia não existe no socialismo, porque você tira o incentivo do cara, ele tá trabalhando, cadê o fruto do trabalho? Tipo, cadê a recompensa pra ele trabalhar o dobrado, o triplicado, com mais esforço, com mais... Mas pra que trabalhar triplicado? Pelo amor de Deus, gente de Deus. Tem outras coisas pra fazer na vida. Pra que essa afetação com o trabalho, pô? Deus me livre agora, eu não quero trabalhar triplicado, não. Quer dizer, eu nem trabalho, né? Só faço react. Né? Pra que se matar de trabalhar, gente de Deus? Pra quê? Pra que essa... Por que a vida tem que ser isso? Trabalhar, morrer. Trabalhar, morrer. Trabalhar. Pô, não tem um outro jeito de viver a vida? Não tem um jeito da gente trabalhar um tiquinho ali, o necessário,
pra ter o básico, pra ter... Não, tem que trabalhar até o pau torar. Afinco. Não existe. É tudo comunitário. Então eu vou sentar e vou coçar mesmo meu saco. Na verdade, Você acha ruim isso? Tipo, fazer o básico numa comunidade, viver bem pra todos? Ah, é uma utopia. Pois é, mas se a gente achar que é uma utopia existir uma forma de existir nesse plano, né? De existir nesse plano. Além de se matar de trabalhar. Pô, cara, é igual eu vi um memezinho ontem que é bobinho e tal, mas é engraçado, assim, porque, tipo, é uma foto da Via Láctea. Aí tem uma flechinha, assim, bem aonde tá o sistema solar e tal. Aí fala assim, aqui está você, trabalhando e pagando imposto. Cara, será, tipo, será que não existe uma outra forma de existência que não seja trabalhar e pagar imposto? Claro, o chat gosta de pagar imposto, né? Trabalhar. É o contrário, essas coisas que você descreveu, Bernardo. Porque, sei lá, o Mark Zuckerberg, por exemplo, ele não se mata de trabalhar. Você entra no Instagram do Mark Zuckerberg, ele tá lutando jiu-jitsu, tá fazendo surf, não sei o quê. Ele não tá se matando de trabalhar. Ele não tá fazendo uma jornada. Ele tá só alegria. Ele tá customizando carro, customizando Porsche, se eu não me engano, né? Tá treinando perna aqui, ó. Treinando perninha. Tá coxando o pau. Não tem pouco que ver com o marxismo, tal como esse movimento, né, foi desenvolvido, criado e desenvolvido. Você não vai pegar a riqueza do outro para distribuir, você vai controlar socialmente o que é social, o que está voltado à produção da sociedade. Mas você vai distribuir o que? As máquinas da Fiat para as pessoas ficar na casa dela. Tá aqui a máquina aqui, ó, que faz estampamento. Não tem nenhum sentido. Quem é que faz os estampamentos nas fábricas da Fiat? Olha, são milhares de trabalhadores. Aquilo ali tem que ser uma propriedade social, porque é socialmente que aquilo ali é operado. A sociedade que a gente vive tem uma lógica muito curiosa, que é assim, para produzir, não, o trabalhador serve para produzir. Né? Então, são eles que produzem, eles que estão dentro das fábricas, seja de indústria digital, seja o que quer que seja. Agora, para a distribuição da riqueza, não. O capitalista é o único que é o cara que é capaz de acumular aquilo ali no final e colocar o dinheiro para os mesmos trabalhadores fazerem tudo de novo. Então, a gente quer aqui que as pessoas todas tenham acesso ao fruto do seu trabalho, com todas as suas diferenças, com todas as suas complexidades, com todas as suas características. Né? Então, não tem nada de pegar o do outro para distribuir para quem não está fazendo nada. Não, é quem faz tem acesso ao que ele produziu, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista do controle social daquelas coisas que os próprios trabalhadores socialmente operam. É simples e transparente dessa forma. Agora, trazendo um pouco para esse tema, a confusão toda se opera por essa mediação, dinheiro. Tá? Começa esse problema de que as pessoas acham que o problema da nossa sociedade é o sistema monetário. Eu deixando claro, enquanto marxista, o que eu tento convencer as pessoas todos os sistemas monetários são ruins, tem uns piores que os outros, mas todos são ruins, porque a gente quer mudar a forma de organização da sociedade, e não uma sociedade onde, além de nós controlarmos as coisas, com as nossas diferenças, com a nossa razão, com a nossa irrazão, é um mercado mediado pelo dinheiro que controla. A primeira distorção que isso produz a riqueza é dinheiro. Parece que a riqueza é dinheiro para você? Enquanto o dinheiro, meramente, ele representa, ele expressa a riqueza que existe. Sem circulação de mercadorias, dinheiro nenhum vale nada. Boa. Se você tirar da sociedade tudo que é produzido, se você tirar da sociedade alimentos, roupas, eletroeletrônicos, móveis, infraestrutura, tudo de mercadoria que é produzido, qualquer dinheiro, seja Bitcoin, seja ele baseado no padrão ouro ou no sistema de todos eles não valem nada. Sim. Então, o dinheiro em si mesmo, enquanto dinheiro, ele não representa riqueza nenhuma, nem se for moeda de ouro. Ele pode valer enquanto ouro, mas enquanto dinheiro, não, se não tiver nada que ele possa expressar. Na verdade, os movimentos da sociedade capitalista, na nossa opinião, têm sistemas monetários piores, tá? Então, não estou dizendo que são todos iguais, mas tem piores. Mas o grande problema é que ele, ao fazer essa cisão, ele cria a impressão de que a riqueza está no dinheiro. É por isso que parece que o empreendimento capitalista existe por causa do capital do capitalista. E as pessoas não veem que o dinheiro que o capitalista adiantou só está expressando a produção de mercadorias do período seguinte. E esse processo vai se repetindo, Então, os problemas da sociedade é que ela estimula a ampliação da produção, o que, claro, botando parênteses aí nas questões ambientais e tudo, é ótimo,
né? Mais recursos, mais riquezas e etc. Só que ela mina as condições das próprias pessoas comprarem essa riqueza que é produzida. Então, aquele trabalhador que está perdendo salário, porque tem um mercado de trabalho com 2/3 desempregados no Brasil, jogando o salário dele para baixo, é ele que vai comprar o que é produzido depois. As pessoas que são mandadas para fora, porque a técnica no capitalismo, que quem regula é o mercado, não é a gente. Se fosse a gente poderia usar o desenvolvimento técnico para reduzir a jornada de trabalho, por exemplo. Né? Desenvolver uma técnica, temos aqui o dobro de produtividade, no exemplo simplificado. O que nós vamos fazer? Podemos reduzir a jornada de trabalho pela metade, ou podemos reduzir em 40% e aumentar um pouco a produção. Né? Critérios definidos socialmente. No capitalismo, não. Se tira desemprego, reduz a quantidade de pessoas para comprar aquilo. É por isso que o capitalismo produz crises cada vez mais destrutivas. Eu cheguei a mencionar isso da última vez que eu tive aqui, por exemplo. Eu trabalho no Instituto, né, o ILAESE, e nós fizemos um estudo mapeando as 500 maiores empresas do mundo. Não é pouca coisa, em série só de mais de 20 anos. Essas 500 maiores empresas têm uma receita de 35 trilhões de dólares, se me lembro bem, que dá aí 30% a 40% do PIB mundial. Quando nós fazemos a correção das receitas delas pela inflação e pelo câmbio do dólar, pela inflação nos Estados Unidos e pelo câmbio do dólar com 26 moedas, respeitando a proporção que elas têm no mercado mundial, a gente vê que desde 2011 a tendência dessas receitas é de queda. As empresas estão reduzindo o seu tamanho. Reduzindo o seu tamanho. A receita está caindo em termos do seu poder de compra. A gente vê lá, parece que está crescendo por causa da inflação, né? Fala assim, foi de 100 bilhões para 110. Tá, mas se teve inflação e desvalorização da moeda maior do que isso, o crescimento é negativo. Eu tive uma conversa com um economista aqui e ele me disse a mesma coisa com relação às empresas no Brasil. Por exemplo, a empresa mais valiosa do Brasil é o Itaú. Só que o Itaú, ele não tem em dólar o mesmo valor que ele tinha em 2008. A Bolsa Brasileira em dólar está em crise desde 2008. Ela não bateu a máxima histórica. Então, assim, por mais que uma empresa valorize e eles tenham lucro e tudo mais, eles ainda não recuperam o valor, porque tem a questão do dólar, né? A questão do câmbio. E no caso, o Brasil é um país que está definhando desde aquela época. O mundo capitalista está definhando, que é pior. O sistema monetário está definhando. Não, aí que tá, o sistema monetário está expressando essa riqueza que está sendo produzida. Então, evidentemente... Cara, o Gustavo é muito bom. Ele é muito bom. Eu tava com medo dessa série de reacts que eu fiz do Gustavo, de aparecer a galera aí que discorda da Via, né? Porque ele é trotskista, sei lá se é trotskista? Não sei se ele é trotskista, né? Mas, cara, não teve hater, mano. A galera, todo mundo, assim, embasbacado com ele, cara. Eu peguei... Ai, falar nisso, será que ele tem Instagram? Eu mandei mensagem pro Vilela chamar ele, o Vilela pediu um contato dele, cara. Será que ele tem Instagram, chat? Tem, né? Pedi o zap dele pra passar pro Vilela. Eu mandei mensagem pro Vilela, o Vilela falou, pega o contato dele e passa pra mim. Cara, a galera ficou embasbacada, porque ele é muito bom, mano. Né? Ele é muito bom, ele fala muito bem, todo mundo ficou embasbacado com ele, cara. Pode ter Instagram no comunismo? Ah, se não tiver, eu vou ter que arrumar um emprego. Tá? Mas é muito bom, cara. Bom, enfim. Vamos deixar a parte 3 do dinheiro pra parte final, né? Porque esse foi um debate bem curtinho, né, cara? Acho que o cara tava com preguiça de debater. O cara tava com preguiça. Mesma coisa de sempre também, né? É isso aí.